porque teve mais confusão depois desse julgamento. A gente chama mais uma vez o repórter André Anelli. Ô André, e agora uma confusão, ou pelo menos uma rusga, entre políticos graúdos do Congresso e do governo? E é mais um capítulo dessa rusga, dessa confusão que não é de agora, é de bem antes, viu, Tiago? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente e se referiu a ele como um desafeto. Lira demonstrou esse desconforto ao ser questionado sobre se ele saiu enfraquecido, uma vez que os principais aliados dele encabeçaram as articulações pela derrubada da detenção do deputado federal Chiquinho Brazão. Foi nesse momento que Lira atacou verbalmente Padilha, que articulou o oposto para que a Câmara mantivesse a prisão do deputado federal, o que acabou acontecendo. Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Apesar dessas críticas sobre a articulação com o Congresso, que é conduzida então por Alexandre Padilha, o presidente Lula tem defendido o ministro. Durante o evento do Minha Casa Minha Vida da última quarta-feira, Lula afirmou que Padilha deve permanecer no cargo por conta da competência dele. Nesta quinta-feira, o próprio Padilha postou um trecho desse discurso de Lula nas redes sociais, depois de ter sido agredido, então, verbalmente por Lira, como a gente viu agora há pouco. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e eu considero também competente. Então, da parte do Senado Federal, nós vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com o próprio ministro Padilha. Esse, portanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que saiu em defesa do ministro Alexandre Padilha, afirmou ali se esforçar muito para manter uma boa relação com o governo e com o próprio ministro das Relações Institucionais, por quem ele disse ter afeição e simpatia, justamente como a gente acabou de ouvir. Então, de um lado, o presidente do Senado defendendo o ministro, do outro lado, o presidente da Câmara aumentando ainda mais essas discussões e essas discordâncias entre eles que não são de hoje. Lira, inclusive, já até defendeu a demissão de Padilha em meses anteriores aqui na Praça dos Três Poderes, nessa relação conturbada entre o Legislativo e o Executivo, Tiago. André, segura só um pouquinho, daqui a pouco eu vou te fazer outra pergunta em relação ao outro assunto, mas eu não posso deixar de questionar o nosso Cristiano Vilela sobre essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a gente já sabia que o clima não era bom entre os poderes, mas dessa vez chamar o ministro de incompetente, isso vai ter uma repercussão muito grande, hein, Vilela? Exatamente, Tiago. Quando a gente acha que a coisa ela tá ruim, ela consegue piorar um pouco mais. E nesse sentido, fica evidenciado o desgaste do ministro Padilha na relação que tem com o chefe do Poder Legislativo, no caso, especialmente do presidente da Câmara dos Deputados, porque o presidente do Senado Federal, até que a relação dele é boa. Agora, o ministro das Relações Institucionais, que é a função ocupada por ele, tem a necessidade de se relacionar bem com os outros poderes. É fundamental que esse ministro mantenha boas relações. Diante de uma situação dessa, de uma situação tão desgastada com o presidente da Câmara dos Deputados, eu vejo que vai ficando cada vez mais fraco o posicionamento de Padilha na condução da sua pasta da articulação política do governo.